Como analisar ações? Primeiro passo, você vai analisar o tipo da ação. Lembra que eu falei para vocês? ALPA 4, ALPA 4. Tá lembrado? Quando eu falei do ALPA 4 para você? 4 letras e um número. Visualizou? O que é esse 4 aqui? O que ele significa, Felipe? Primeiro eu vou explicar que poderia ser ALPA 3, ALPA 11. Existem vários códigos de empresas que os números vão mudando para 3, 4, 11, tem 6, enfim. Eu vou explicar os principais para você. 3 são ações ordinárias. O que são ações ordinárias? Ações ordinárias é aquele tipo de ação que você compra a mesma participação do sócio majoritário. Ou seja, você tem a participação no mesmo capital social que o sócio majoritário. Você está protegido contra uma eventual possível venda da empresa se acontecer. Se acontecer fechamento de capital da empresa, se acontecer uma venda da participação do sócio majoritário, você sabe que você vai estar protegido porque você tem o mesmo tipo de ação dele, do sócio majoritário. 4. O que é o final 4? São as preferenciais. Ações preferenciais. O que são ações preferenciais? Ações preferenciais são aquelas que as pessoas, quem compra, tem preferência no recebimento de dividendos. Nossa, então essa é a ação top, é essa que eu preciso. Calma lá, não é tão simples assim. Quando você compra ações preferenciais, você tem que observar uma coisa chamada tag along. O tag along é um sistema, para eu explicar para vocês de uma forma bem simples, é um sistema de proteção ao investidor minoritário, que não está comprando o mesmo tipo de ação que o sócio majoritário tem. Se essa ação de final 4 tiver tag along, que você consegue ver lá onde eu vou explicar para você entrar aqui depois, aí vale a pena investir. Só que a preferência que você lê aqui no recebimento de dividendos, ela não quer dizer que somente essa ação que vai receber dividendos. Não tem nada a ver. Aqui tem uma preferência se caso acontecer alguma coisa que faltar dinheiro para distribuir entre os sócios, os preferenciais vão receber, os ordinários não. Mas isso é muito difícil de acontecer. Hoje, o mercado já é bem estruturado que quem tem ações 3 também recebe numa boa. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que entre essas duas, 3 e 4, dê preferência para 3, porque a 3 é a mesma ação que o sócio majoritário tem. Você vai ter uma segurança maior. Tá, Felipe, mas tem uma que termina em 11. Qual que é? São as units. O que são ações units? Ações units são um combo de ações. Como assim um combo de ações? É exatamente isso. Por exemplo, dentro de uma ação 11, você pode encontrar uma ação final 3 e 2 ações final 4. Então é um combo com 3 ações lá dentro, uma final 3 e 2 final 4. É um combo. Por que as empresas fazem isso? Para ter mais liquidez dentro do mercado. O que é liquidez? É você ter aquela coisa ali, mais movimentação, mais compra, mais venda das ações dentro do mercado. Mas por que as empresas fazem isso? Só por isso. Mas isso é bom ou é ruim? Depende do tamanho da empresa que você está investindo. Mas, mais uma vez, eu tenho que reforçar para você. Dê preferência no tipo de ação de número 3, que são as ações ordinárias. Beleza? Opa, só para você não esquecer de dar o like aqui, de se inscrever no meu canal, para você não me perder aqui no meio desse monte de gente e perder vários conteúdos que tem aqui todos os dias. Vamos lá. Continuando aqui com vocês a respeito do setor das ações que a gente vai analisar. Você sabe, dentro da Bolsa de Valores nós temos várias empresas de vários setores diferentes. Qual setor é o melhor? Eu não tenho como eu falar para você que existe o melhor setor de todos. Vai de acordo com o seu objetivo. Eu vou fazer algumas perguntas para você que é o tipo de pergunta que você se deve fazer antes de investir. O setor da empresa que você quer investir, ele é um setor que as pessoas dependem dele para sobreviver? Esse setor que você está querendo investir
Você consegue visualizar as pessoas utilizando esse setor daqui 10 anos? O setor que você quer investir, ele tem produtos que as pessoas utilizam com bastante frequência? Fiz essas 3 perguntas para você, agora eu vou trazer um exemplo. Para a gente estar conversando aqui nessa aula, com luz ligada, ar-condicionado, tudo aqui, o que está movendo isso aqui? Energia elétrica. Você ir na sua casa, computador ligado, carregando o celular, seja lá o que você estiver fazendo, você está dependendo de energia elétrica. O setor de energia elétrica é um setor que as pessoas dependem para sobreviver? Eu acredito que sim, eu não consigo viver sem energia elétrica. O setor de energia elétrica é um setor que você consegue visualizar para daqui 10 anos as pessoas ainda utilizando? Eu consigo. Carros elétricos, baterias, etc. Vou ter que recarregar. Consigo ver tudo isso. As pessoas, o setor que você quer investir, as pessoas utilizam aquele produto com muita frequência? Energia elétrica você usa toda hora, para tudo. Bingo. É isso que você tem que analisar na hora que você vai pegar para olhar o setor da empresa que você investe. Vamos mais um? Saneamento básico. Descarga, chuveiro, lavando calçada, água. As pessoas dependem do saneamento básico para sobreviver? Sim. Existem exceções, assim como na energia elétrica, mas a grande maioria sim. As pessoas utilizam esse produto com bastante frequência? Claro. As pessoas... Você consegue ver esse setor sendo utilizado pelas pessoas nos próximos 10 anos? Com certeza. Quer mais um? Alimentos. As pessoas dependem de alimentos para sobreviver? Você consegue ver as pessoas dependendo desse setor nos próximos 10 anos? As pessoas consomem esse produto com absoluta frequência? Então essa é a ideia que você tem que ter na hora que você analisa um setor, se ele é perene. Um setor perene, um setor estável dentro da economia. Saneamento básico, energia elétrica, alimentos são apenas alguns exemplos de setores em que as empresas que trabalham lá dentro têm uma certa resiliência por conta do produto que elas vendem. Todos os setores que você pegar para analisar, você vai entrar no site da B3. Digita B3 no seu buscador, você vai ver lá que é a nova Ibovespa, a empresa nova que rege a Bolsa de Valores, e lá tem a parte de investimento em ações, quais são os setores. Lá você vai se deparar com uma lista gigantesca de setores. Todos os setores têm empresas boas, todos. Mas existem peculiaridades dentro dos setores. Quais são? Se você investe em um setor onde trabalha com commodities, o que são commodities? Commodities nada mais são do que minério, petróleo e principalmente celulose. São alguns exemplos de commodity. O que você acha que acontece com as commodities? Petróleo, guerra, Estados Unidos e Irã. A Arábia Saudita resolveu brigar com a Rússia sobre o petróleo. O que aconteceu com o preço do petróleo? O que houve? Despencou. Despencou absurdamente. O que acontece com as suas ações? Despencam junto. É um negócio muito louco, parece um eletrocardiograma. Uma hora você está rico, uma hora você está pobre. Rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. É isso que você quer com o seu dinheiro? Eu não. Se você resolver investir em empresas de commodities, bem menos dinheiro. Eu prefiro nem passar por isso. Setores perenes não tem essa volatilidade tão absurda que existe no mercado de commodity. Commodity ela é precificada em dólar, euro, tudo fora do Brasil. Não tem como a empresa trabalhar com o produto. É uma matéria-prima bruta. Se tem um mercado procurando aquele produto, ele sobe o valor. Agora, se o mercado menospreza, cai. A empresa não consegue trabalhar com aquilo, então evite investir em empresas do setor de commodity, beleza? Terceiro ponto, agora nós vamos entrar nos maiores termos técnicos para análise de ações dentro da Bolsa de Valores. Então, papel, caneta na mão e vamos lá, porque agora vai ficar bom o negócio. Primeira coisa que tem que fazer é, aonde eu consigo saber os indicadores fundamentalistas das ações que eu quero investir?
Você vai entrar e vai digitar, por exemplo, ALPA 4 mais RI. RI. O que isso significa? Relacionamento com investidores. Você vai digitar isso e vai entrar no site de relacionamento com o investidor e vai ver os resultados da empresa. Na hora que você clicar, vai estar lá, resultados. Vai ter lá, primeiro trimestre, segundo trimestre, quarto, enfim. As empresas listadas na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a fornecer os resultados a cada 3 meses. Trimestralmente tem que fornecer os resultados ao mercado, expor lucro, prejuízo, como é que está, como foram as vendas, etc. Tem que expor, a empresa é obrigada a fazer isso. E você consegue ter acesso a isso aonde? No site, no RI da empresa. Então você entra e vai estar lá, resultados, você clica e abre o último resultado para você poder analisar a empresa. Eu recomendo, você já anote aí, que você vai ter que anotar o último resultado trimestral, por exemplo, segundo trimestre de 2020, e você vai ter que puxar pelo menos um resultado anual. Por quê? O que a empresa faz? 4 resultados no ano, porque a cada 3 meses. No último resultado, aquele de dezembro, ela publica um balanço geral anual da empresa. Os resultados anuais, não só daquele trimestre. Ela apresenta o trimestre em específico, mas também do ano todo, qual foi o desempenho da empresa. Então, se você vai analisar agora uma empresa, pegue do segundo trimestre de 2020, que é o último resultado que saiu, e pegue também o resultado anual, mas não de 2019, pegue de 2018. Porque no resultado que você vai pegar agora, trimestral de 2020, segundo de 2020, ele já vai te informar alguns resultados de 2019. Então, você já joga direto para 2018, que ele vai te dar uma amplitude maior. Sabe por que você vai precisar analisar isso? Porque existem indicadores fundamentalistas que vão te exigir um lapso temporal grande, de 3 a 5 anos para você analisar, porque você precisa saber o histórico da empresa. Não é o último resultado que vai te dar se a empresa é boa ou é ruim. Nunca invista em uma empresa com base somente no último resultado que ela apresentou. Puxe o seu histórico. E a primeira coisa que você deve analisar quando você olha um release de resultado, você entra no site do RI ali da empresa, é se a governança corporativa, ou seja, quem manda na empresa, os diretores, a governança dela, é uma boa governança ou não. Como você vai identificar isso? Primeiro, todas as informações a respeito da empresa, as decisões dos diretores estão constando ali no site? Estão tudo ali? Está tudo certinho? Está bonito? Está legal? Ok. Você digita e busca novamente. Governança corporativa da ALPA 4, corrupção. Está envolvido em corrupção? Não está algum tipo de escândalo? Sim ou não? Não, não está. Então, isso são indícios de que a gente tem uma boa governança corporativa. Então, o primeiro ponto está ok. Segundo ponto, se a empresa possui lucros constantes nos últimos 3 a 5 anos. Você vai puxar os resultados da empresa e vai olhar se ela teve lucro nos últimos 3 a 5 anos. Lucro constante, ela teve sempre lucro? Show! Ótimo indicador de que a empresa é bem gerida pela governança e principalmente tem bons produtos, os produtos são aceitos pelo mercado. Só que eu tenho que chamar a sua atenção para uma coisa aqui dentro dos lucros. Não basta você chegar e olhar o lucro líquido da empresa. Qual que é o lucro líquido da empresa? Ela teve 100 milhões de reais de lucro. Ótimo, valeu, fechou, não vou analisar mais nada. Não é assim. Você tem que olhar uma coisa chamada EBITDA. O EBITDA, ele é o lucro da empresa antes dela pagar os juros, os impostos e os custos que ela tem com depreciação e amortização. Mas Felipe, você falou grego agora. O que é isso aí que você está falando? É simplesmente o lucro operacional da empresa. O que é o lucro operacional? É aquilo que de fato a empresa gerou com base no seu trabalho, na sua atividade fim, ou seja, produção e venda de calçados. É exatamente isso. Quanto que a empresa gerou com base na operação dela, na produção, venda de calçados? Ela gerou muitos lucros, pouco ou não? Aí é o seguinte, o que você tem que ter em mente? Ela gerou tudo isso? Tá ok? Tá massa? Ela teve bom EBITDA? Ela conseguiu ter um operacional legal? Vale a pena? Não vale a pena? Por que eu falo isso de você analisar o operacional? Porque é a operação da empresa, é o coração da empresa que está trabalhando.
É ela que está, de fato, gerando resultados. Porque pode acontecer do EBITDA ser prejuízo, ou seja, negativo, por exemplo, 10 milhões de reais, e justamente naquele trimestre a empresa ter ganho uma ação judicial, por exemplo, de um crédito fiscal, porque ela deveria receber uma isenção fiscal, que o governo dá bastante incentivo fiscal para a empresa, principalmente o governo de estados. Fornece incentivos fiscais e a empresa ganhou uma ação judicial e ela recebeu 40 milhões de reais de restituição do imposto de renda, do imposto que ela deveria pagar ali para aquela transação. Então perceba, se ela recebeu 40 milhões e ela teve um EBITDA negativo, na hora que você olhar o lucro, ele vai estar positivo, só que na verdade ele está meio maquiado, né? Porque teve um não recorrente, ou seja, um dinheiro extra que empingou dessa ação aí dos impostos. Então, na verdade, o operacional da empresa está negativo. Isso quer dizer que você não deve investir na empresa? Não. Você tem que parar e ver o histórico também do EBITDA nos últimos 3 a 5 anos. Se é um fato que aconteceu justamente por conta dessa pandemia ou se é um fato que já está vindo caindo o EBITDA há muito tempo, já está vindo afetando o lucro líquido há muito tempo. Isso, quando vem caindo há muito tempo, são sinais de que a empresa não está bem das pernas. Então, não vale a sua análise e o seu dinheiro. Seguindo, terceiro ponto, que relacionado a indicadores fundamentalistas, o pagamento de dividendos. Se a empresa teve lucro constante nos últimos 3 a 5 anos, ela tem que ter distribuído os dividendos nos últimos 3 a 5 anos. É isso que tem que pensar, porque o seu foco aqui é gerar uma renda passiva também com ações, não é? Você tem que entender que o quê? Muitas empresas ou elas distribuem todo o lucro dela, ou elas retêm uma parte para elas expandirem cada vez mais o seu negócio. Empresas que buscam expansão, elas não distribuem 100% dos seus lucros. Agora, empresas que já estão completamente amadurecidas dentro do mercado, elas costumam distribuir 100% dos seus lucros. Empresa que distribui normalmente aí 100%, que já está uma gigante e não consegue crescer mais. Ambev. A Ambev já dominou o mercado de bebidas. Então é muito difícil da Ambev crescer mais do que ela está. Ela só consegue crescer se ela adquirir outras empresas. Mas ela já é dona de quase tudo, só não é dona da Heineken. Então fica difícil dela expandir o negócio dela. Então ela distribui todos os lucros dela. Agora você analisa uma VEG, uma empresa em franca expansão, crescendo cada vez mais o seu negócio, dominando o mundo. Ela distribui em torno de 40% do lucro dela. Mas isso quer dizer que eu não devo investir na VEG? Pelo contrário. Você tem que saber que as empresas podem estar retendo lucro agora para expandir o negócio dela, para no futuro ela distribuir lucros muito maiores com você, dividendos muito maiores. Fique tranquilo, porque se a empresa retém parte desse lucro dentro dela para expandir o negócio dela e ela é uma boa empresa, o reflexo vai vir aonde? Na valorização do patrimônio, ou seja, na valorização do preço da ação. Vai sair de 10, vai para 20 reais. Isso acontece. O mercado não é burro. O mercado sabe aquilo que está acontecendo. O mercado sabe que ela está retendo um pouco do lucro para crescer cada vez mais. E justamente por isso ele sabe precificá-la, vendo seu preço subir no longo prazo. Continuando, vamos lá. Quarto ponto, você tem que analisar as dívidas da empresa. Você investiria naquela padaria, se você chegasse para o cara e falasse assim, quero investir. E o cara fala assim, cara, eu tenho uns 10 mil de dívida aqui, você abraça? Você investiria? Você ia pensar 2 vezes, né? Você ia falar, mas pera lá, qual que é o fluxo de caixa, quanto que você recebe, quais são os rendimentos da empresa, a receita bruta, como que está os custos. Você ia parar para analisar, que é o que você está fazendo aqui, olhando o release de resultados. Só que você tem que ter ideia de que as empresas elas fazem dívidas para alavancar o seu negócio e crescer, mas tudo tem limite. Como que você vai saber se uma empresa está endividada, se ela é boa ou ela é ruim? Dívidas. Você vai analisar o indicador fundamentalista, dívida bruta, dividido pelo patrimônio líquido. Você vai pegar lá onde está escrito dívida bruta, vai pegar onde está escrito patrimônio líquido e vai dividir. Dívida bruta divide por patrimônio líquido. Vamos supor, a empresa tem uma dívida bruta de 40 milhões de reais, só que ela tem um patrimônio líquido de 10 milhões de reais. Dividindo um pelo outro dá 4. Isso significa que o quê? Para cada R$1 de patrimônio líquido que a empresa tem, ela tem R$4 de dívidas. É isso que você busca na sua empresa? Ter um patrimônio de 10 e uma dívida de 40? A cada R$1 que a sua empresa vale, ela deve R$4? É isso que você busca no seu investimento? Eu acho que não. Eu evitaria. Então, por isso que eu falo para você, evite empresas muito endividadas. Quinto ponto, nós vamos analisar o ROI. O que é o ROI? R-O-E.
ROI é o retorno sobre o patrimônio da empresa. Quero que você anote isso, que esse indicador é muito importante. Retorno sobre o patrimônio da empresa. É a capacidade que a empresa tem de gerar valor. Como assim, Felipe, gerar valor? Na verdade, é como se fosse a rentabilidade líquida da empresa. A empresa tem que ter uma rentabilidade frente ao valor que ela tem ali de patrimônio. Obviamente, ela tem que trabalhar o produto dela, ela tem que ter um lucro. Qual que é a média desse lucro? O ROI, rentabilidade líquida da empresa. Quanto que o seu dinheiro está rendendo naquela empresa ali? Então, como que você vai chegar a saber qual que é o ROI da sua empresa? Normalmente, nos releases de resultado que você já está analisando, já vem escrito lá, ROI. Já está disponível para você analisar. Só que você vai ter que, se você quiser fazer as contas manualmente, você divide o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido. Então, basicamente, é o impacto. O ROI significa o impacto que o lucro líquido tem frente ao patrimônio líquido da empresa. Quanto que isso representa? Quantos por cento isso representa? Beleza? Bora lá? Continuando aqui. Agora nós vamos analisar o quê? Indicadores qualitativos da empresa. O que são indicadores qualitativos? A gente analisou aquela parte ali falando dos números, e essa parte falando dos números diz justamente em relação à análise quantitativa, quantidade. Agora nós vamos analisar a qualidade da empresa, que envolve os seus produtos, envolve a sua marca e etc. Eu vou explicar para você. Vamos lá. A qualidade da empresa. Se você está investindo no mercado de ações e você tem a possibilidade de investir na empresa mais top daquele setor que você está entrando, que você decidiu investir porque você gostou daquele setor, se você tem a possibilidade de investir na empresa mais top, para que você vai investir na segunda ou na terceira? Por qual motivo? Se você tem dinheiro e vai comprar ações, por que comprar ações da segunda ou da terceira ao invés de comprar da primeira? Eu fiz um vídeo que eu publiquei nas redes sociais, onde eu fiz um estudo comparativo de qual foi o desempenho dessas empresas, da empresa mais top do setor com a segunda ou com a terceira. Fiz um comparativo entre as duas, qual foi o comportamento que elas tiveram nessa crise que a gente teve ali em março e abril. Para minha surpresa, a grande diferença das duas é a seguinte: enquanto a empresa mais top caiu em torno de 10, 20%, a empresa que está em segundo e em terceiro lugar caiu em torno de 30%, 40%. Olha a diferença somente pelo fato da empresa não ser a mais top do setor, em si a segunda ou terceira colocada. Por que acontece isso? Porque o mercado sabe da eficiência daquela empresa e de sua qualidade. Sabe que naquele momento ela vai passar mais blindada do que aquela segunda, do que aquela terceira colocada. Então, se você tem a oportunidade, invista na mais top, sem sombra de dúvida. Como que você vai avaliar a qualidade da empresa e dos produtos? Produto. É um produto diferenciado dentro do mercado? Ele tem aceitação pelo mercado, pelas pessoas? Ele é um produto que ele é feito para todos os públicos? Masculino, feminino, criança, jovem, como que é? Ele é um produto que tem durabilidade? Ele é um produto que já tem a confiança das pessoas dentro do mercado? E aí você para analisar a Alpargatas, que é a ação que a gente está analisando nessa aula. O produto dela é diferenciado? Hoje a gente já está acostumado com o produto dela, mas se você for para os Estados Unidos, para a Europa, as pessoas acham o chinelo havaiano algo coisa mais linda, que é sim diferenciado. Aliás, é bem caro lá fora. É um produto que é aceito pelo mercado? Poxa, demais. Vende muito. São para todos os públicos? São. Homem, mulher, criança. Tem durabilidade? Tirando o fato do meu cachorro já ter mordido duas e arrebentado a correia, tem uma certa durabilidade. Tem a confiança do mercado? Tem. A Havaianas é uma empresa que ela tem marca forte dentro do mercado. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Não é esse slogan? Isso bate na tua cabeça. Bate na sua cabeça, na cabeça dele, dela, papapá. É uma marca fortíssima presente dentro do mercado. Tem autoridade? Claro que tem. Quantos famosos fazem propaganda dela? Quantos famosos andam na rua com ela? E em relação aos concorrentes, eles ficam para trás? Quem é o concorrente direto da Havaiana? A Grendene. Haider. A Grendene produz Haider, Melissa e etc.
Quando você compara uma Havaiana com uma Raider, normalmente não fica naquela coisa? Tipo, a Havaiana é top, é legal, gostosa. Raider é aquele lá, que desde os meus 10 anos de idade, se você molhou, você pisa, fica fazendo aquele barulhinho de... Até hoje. Comprei um esses dias igualzinho. Você pisa, molhou, fica... Você tem um turbo ali no negócio. É um defeito crônico da Raider. Então você sabe que, na verdade, o mais top do mercado é a Havaiana e o segundo colocado é a Raider. Você sabe disso. Então os concorrentes ficam para trás. Em relação à expansão do negócio, pode ocorrer, a Havaianas ela pode crescer mais ainda? Ela pode dominar mais o Brasil, o mundo, expandir o seu negócio? Sim ou não? É isso que você deve analisar. O market share, ou seja, o ganho de mercado da Havaiana, pode acontecer ou não? Se sim, ótimo, ela está em franca expansão, isso significa que o negócio dela vai crescer e também vai crescer os lucros e o seu preço. Então, são esses aqui os indicadores de qualidade da empresa que você deve analisar. Lembre-se, uma coisa que eu vou falar para você, analise todos esses aqui que eu falei para você em conjunto. Não pegue para analisar somente, por exemplo, vou analisar só o ROI, que o ROI é o retorno. Eu vou analisar só o lucro líquido. Eu vou analisar somente os dividendos. Não faça isso. Não existe empresa perfeita. Você vai analisar a empresa A, ela vai ter um ROI alto, só que ela vai ter uma dívida alta. Você vai analisar a empresa B, ela tem um ROI menor, mas a dívida dela é saudável. E aí você vai analisando. Não existe empresa perfeita. Existe um equilíbrio entre todos esses indicadores fundamentalistas. Beleza? Essa é a explicação que eu tenho que dar para você referente à sua análise de ações. Vai requerer muito estudo e prática para você poder escolher as melhores ações do mercado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente de se inscrever aqui nesse canal. Se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre educação financeira, investimentos, qualidade de vida, liberdade financeira e tudo mais, eu tenho um convite para te fazer. Se inscreva no nosso grupo de estudos gratuito que acontece toda semana ao vivo aqui no YouTube. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você vai cair direto para a página de inscrição. É de graça. É a sua chance de aprender junto comigo e com outros alunos a investir com muito mais qualidade e segurança. Te vejo lá. Forte abraço. Até mais.